Oi, Cris. O áudio tá saindo bacana? Tá me vendo bem? Oi, Vivi. Chegou. Ali. Vivi, eu não consegui te chamar. Aqui aparece ali a opção, mas eu não consigo clicar. Vamos lá. E visualizar entrar ao vivo com o Vivi. Oi? Aí! Tô aqui Caramba! apanhando do Instagram aqui. É assim mesmo, é assim mesmo. E Como que aí? pode, né? Ai, Tudo ai, bem, coração Fer? fica ansioso. Ó, tô falando com a psicóloga que eu tô ansiosa. Então respira, vamos fazer. Respira, Ai, o Hunter bem falou assim: fundo, calma, prende, tranquila, você só. já conversou com a Viviane antes, normal. A gente só conversava nos bastidores, né, Fer? Não ao vivo. Pois é, né? Ai, Vivi, que bom que você tinha na sua agenda um horário disponível, né, para conversar com a gente. É, Eu tinha um desejo. foi uma desmarcação de última hora aí de um casal que não pôde hoje. E aí, quando Providência. você mandou, ele tinha acabado de desmarcar. Eu falei, ah, então acho que dá na quinta-feira, 9h30, né? Que maravilha! Então, assim, eu não tinha assim, em mente outra pessoa melhor do que você para poder dar início aí nessas lives, né? Nessa jornada de lives. Que legal, parabéns pela iniciativa. Ah, obrigada. Eu queria que você se apresentasse primeiro, né, para os meus seguidores, para quem não te Claro. conhece, e depois eu me apresento também. Ai, meu Pode ir. amigo Oscar tá aí, minha amiga Fabiana também acabou de entrar. Obrigada, gente, Ó, pela por vocês presença. estarem aí. Não sei se tem mais alguém que eu conheço aqui, acho que não, acho que aí são os seus seguidores, né? Bom, meu nome é Viviane, eu sou casada, com o Marcelo. Nós temos um filho, né, o Bruno. Em 2007, nós tivemos uma grande conversão, né, aqui na nossa casa, na sala da nossa casa. E após essa conversão, nós começamos uma trajetória, né, de caminho, de crescimento espiritual, de vida, né, para uma busca de santidade. E antes de nós nos casarmos, né, nós sempre tivemos muito claro na nossa cabeça que nós queríamos filhos e queríamos vários filhos, né? Nós não queríamos um filho, não queríamos dois filhos, nós queríamos quatro, cinco, né? Mais o Bruno que eu já tinha, né? O Bruno não é filho biológico do Marcelo, né? O Bruno, ele é pai, o Bruno não, né? O Marcelo é pai espiritual do Bruno, né? O Bruno hoje tem 25 anos, já não mora mais aqui com a gente, mora em Curitiba, né? Já tem a vida dele lá também. E com tudo isso, né, nós fomos descobrindo muitas coisas durante esse caminho, né? E uma dessas coisas maravilhosas que nós descobrimos foi a teologia do corpo, né, de São João Paulo II, onde ele vai falar sobre o amor humano no plano divino. E depois, quando a gente conheceu a teologia do corpo, já estudando, nós descobrimos que existia uma maneira natural, né, de você poder ajudar no processo de gravidez, né, a você engravidar, ou aqueles casais que tinham um motivo justo ou grave a espaçar o nascimento dos filhos, né, também de forma natural. Através do quê? De métodos naturais, né? E o método que eu escolhi para seguir é o método de ovulação Billings. Hoje existem N números de métodos naturais, né, que as mulheres, os casais podem utilizar para espaçar o nascimento ou para ajudar na concepção. E me tornei uma instrutora em 2012, né, em 2012 Nossa, fui me tornar instrutora. instrutora da FER, e em 2015 eu fui começar uma pós-graduação, que era uma pós-graduação lato sensu, né?
para entender um pouco melhor esse mundo, né, dos aconselhamentos, dos atendimentos dos casais, né? Que aí quando você começa a atender casais, começa a tratar com pessoas, né, um rio, né, um mar, um tsunami de pessoas, de personalidades, de temperamentos, de vontades chegam até você, né? E aí você tem que E é ficar aí tudo com um muito jogo de confuso, né? Todo cintura mundo fica assim, chega na muito Viviane, aquela confuso. confusão, aquela. E a Viviane tem que ir Total. lá e destransar Medo, né? tudo. Medo é a primeira coisa que aparece nessa questão da abertura à vida, né? Que as pessoas acham que estar abertos à vida é ter quantos filhos quiser, né? Não é bem assim, né? E a gente vai falar sobre isso também, né? Essa abertura à vida. O que é essa abertura à vida, né? Aí eu Exatamente. fiz essa pós-graduação em aconselhamento e depois, em 2017, eu fui atrás de uma especialização, de uma outra especialização, só que aí não deu certo essa especialização, né? E eu sempre no meu coração, não, eu quero fazer psicologia, eu quero fazer psicologia, eu quero fazer psicologia. E aí, quando não deu certo essa pós-graduação em 2017, aí o Marcelo falou para mim, né? Falou, querida, vai logo fazer essa psicologia. Você falar tanto dessa psicologia, vai logo fazer essa psicologia, né? E aí eu fui, né, aqui na minha cidade, na faculdade onde eu já tinha feito minha primeira graduação, né? Eu sou formada em administração de empresas. E aí, quando eu fui nessa faculdade, aí eu fiquei sabendo que existia até um desconto para ex-alunos, tal, e que podia começar naquele momento mesmo. E foi onde eu fui, né, bem? E aí veio as caras, e aí foram, né? 5 anos, que na verdade consegui reduzir para 4 anos e meio, né? Foi uma loucura, né? Mas estamos aqui, vencemos, estamos aqui, a vida está chamando e a gente está respondendo, é isso que importa, não é verdade? É isso aí. Isso aí é um pouquinho da minha vida. O mais importante é que eu sou casada, sou católica, né? Sou cristã, católica. Eu e meu marido hoje, né? Temos aí essa coordenação do site, né? teologiadocorpo.com.br, que é um site de formação, não é um site muito ativo, mas é um site de formação. Tem as catequeses do Papa lá, né? Quem quiser entrar lá para conhecer. E agora a gente está se embrenhando aí para esse negócio desse tal desse Instagram, né, filha? Porque foi isso que a pandemia pediu e a gente se adequa, né? Não Conforme a é? vida chama, a gente vai respondendo. Então, é nisso aí que a gente está hoje, né? Então, é Exatamente. isso, assim, de forma muito resumida, um pouquinho aí da minha história, né? Vou me apresentar então, né, para os seguidores da Viviane, que não me conhecem, Sim. né? Eu sou a Fernanda, sou casada com o Rander há 11 anos, né? Nós temos 5 filhos e 2 no forninho. Do nosso primeiro filho, né? Quando eu engravidei, nós não éramos casados, né? Nós namorávamos e nós fizemos o curso de noivos em Goiânia. E lá em Goiânia, nós ouvimos falar, né, a primeira vez sobre métodos naturais, sobre o método Billings, né? E só que foi tudo muito assim superficial. E aí nós resolvemos voltar lá depois que nasceu, porque aquela sementinha ficou plantada no coração, né? E aí depois do parto, foi um parto cesariano, eu tomei ali acho que uns 2 meses daquele anticoncepcional que eles indicam, né? Mas aquilo estava me incomodando. E aí a gente conversei com meu marido. Na época a gente não tinha maturidade, né? Nós estávamos com 22 anos. Mas ele aceitou, né? Vamos fazer. E nós fomos lá em Goiânia e a primeira instrutora que nos atendeu, ela falou assim, mas se, né, tiver ali, né, com aquele desejo, então que usem o preservativo, né? Aquilo para mim foi um balde de água fria, né? Eu falei assim, mas como assim? Eu vim aqui para procurar algo diferente, eu não quero viver do jeito que é mais fácil, né? Do jeito que todo mundo, a maioria faz. E aí ficou nessa, a gente fazendo por conta, pesquisando na internet, né? E aí nós falamos, bom, nós queremos ter outro filho, porque o primeiro vai ficar muito sozinho, a gente quer que ele cresça junto com o irmão. E aí a gente queria muito menino, né?
E a gente tentou 1 mês, 2 meses, aí a gente falou assim, se não vier agora nessa terceira tentativa, é porque não é para ser, e a gente vai continuar. Eu nem lembro mais qual que foi o termo, né? Mas, enfim. E aí veio, né, a segunda gravidez, veio o menino que a gente queria, Deus foi muito bom. E aí, enfim, depois desse período todo, eu acho que eu te conheci ali, foi em 2014, por aí, né? Eu acho que sim. Eu acho que foi isso mesmo. E aí, o que acontece? É até curioso, né, gente, que eu encontrei a Viviane pela internet. Ela estava fazendo uma palestra presencial lá em Cuiabá. Eu falei assim, gente, eu quero saber mais dessa mulher. E fui atrás dela do Facebook. E achei, conversei com ela e falei assim, olha, você não acompanha a gente tá sozinho, a gente faz por conta, né? E aí ela veio, ela aceitou, né, a atender a gente. E aí foi o nosso primeiro contato, de fato, com o método de ovulação Billings, né? Que antes a gente achava que fazia. O Enfim, verdadeiro. exato. Aí, né, aquele misto mesmo de medo, né? A gente não tinha o porquê não ter mais filhos, mas a sociedade, ela já te imprime aquilo, assim, ó, filho é difícil, filho é custoso, filho dá prejuízo, filho isso, acaba com a vida do casal, enfim, né? E aí, aquela imaturidade ainda persistia ainda naquela época, né? A gente estava ali naquele embate, falasse, assim, bom, nós vamos para cá, mas ainda está preso aqui, né? Ainda tem uma correntinha ali segurando a gente. E aí, assim, a gente fez o método. Algumas vezes a gente não conseguiu levar de forma correta e acabou tendo o coito interrompido, né? Mas, na grande maioria das vezes, nós conseguimos levar ali o método, porque é algo assim que você tem que implementar na sua rotina. E outra coisa, na rotina do casal, isso tem que estar enraizado no coração. Porque senão você não. Por quê? É só uma camisinha católica, né? Então é complicado. Aí a gente foi nesse Contraceptivo amadurecimento. natural. Exatamente. A gente foi nesse amadurecimento. E aí eu fiquei grávida, né? Foi em 2016. Da Sofia, né? Foi nossa terceira gravidez. E só depois dessa terceira gravidez que de fato a gente conseguiu. Como é que fala, meu bem? Ter esse ímpeto de abertura verdadeira, né, da recepção dos filhos. Porque eu Teve uma acho que para o homem é experiência de muito mais Deus. difícil, né? Para o homem é muito mais difícil tá ali, assim, poxa, toda vez que eu vou estar com a minha mulher, eu né, posso trazer outra vida. E É assim, verdade. e é verdade, né? Então foi assim, depois que a Sofia nasceu, eu acho que principalmente o coração do Hunter foi mais aquebrantado, assim, sabe? Eu acho que quando ele viu aquela princesinha, foi o meu primeiro parto normal, né? Porque os 2 primeiros foram cesariana, então nós passamos 29 Quanta horas, com experiência, não? 29 horas de bolsa rota, né? E aquela supervisão com a enfermeira obstétrica, que ele vai e vem para avaliar o coraçãozinho. E esse homem acordado comigo e aquela dor que eu não tinha me preparado. Eu sabia que eu queria ter o parto, né? Que eu ia fazer de tudo que fosse possível para ter o parto. Porque nós já tínhamos aquela consciência de que para ter uma família numerosa, né? Quanto mais cesarianas, mais difícil. E assim, foi uma jornada, uau, coitado desse homem, como ele sofreu. Ai, gente. Mas enfim, depois dessa experiência dele me acompanhar nesse trabalho de parto, nós já chegamos na maternidade do SUS. Já com 10 centímetros, foi algo assim, muito intenso. A Sofia nasceu, esse homem mudou, graças a Deus. Né? E aí nós fomos caminhando, nós mudamos de comunidade, porque infelizmente, assim, o exemplo de outros homens acaba que, a Sofia, amor, acaba que bloqueia mesmo. Você fala assim, ó, todos os homens que eu convivo, eu conheço, ou a mulher tem laqueadura, ou anticoncepcional, ou ele fez vasectomia, enfim. Aí eu falo assim, mas gente, como que eu quero que o meu marido amadureça
se a gente continua bebendo daquela mesma fonte, né? Uhum. Então foi importante também a gente mudar esse ciclo de amizade para que ele conseguisse amadurecer nessa questão. E aí as diferenças de nascimentos, né, até o momento tem dado o mesmo. Da Sofia para o Gabriel, 1 ano e 10 meses. Do Gabriel para a Helena, 1 ano e 10 meses. E da Helena para as Gêmeas vai dar 1 ano e 9 meses. Né? De forma natural. Depois ali de 1 ano, o ciclo volta, né? E estamos aí de novo. E engraçado, né, que eu falei, Vivi, você consegue acompanhar a gente? Ela falou assim, olha, Fê, eu tô louca. Eu tenho que entregar o TCC. Mas eu vou te acompanhar porque eu sei que vocês são. Já conheço vocês, eu vou te acompanhar. E aí, como a gente não tinha um motivo justo, assim, né? Nossa, não vamos espaçar. Mas estamos nós de novo, grávidos, junto com a Viviane. Eu acho que você já estava grávida, né, Fer, quando você veio para mim, porque, meu... Não, pior que não. Ai, cara, a pessoa já estava grávida. A pessoa já estava grávida, não é possível. Não, pior que não. Mas foi um ciclo muito, assim, diferente, né? Era Deus que queria as gêmeas, não tem jeito. O Senhor queria mandar as meninas. Olha, gente, é uma coisa assim. Os filhos são deles, né? Os filhos são dele, não são nossos, né? Acho que essa é a primeira consciência que as pessoas têm que ter, né? Se os filhos fossem nossos, meu, seria muito simples, né? Seria muito fácil ser pai e mãe, mas os filhos não são nossos, os filhos são de Deus, né? É. Ele concede os filhos, né, aos casais. E quando eu e o Marcelo começamos a tentar engravidar, né, e nós não conseguíamos engravidar, essa é uma realidade, né, que muitos casais vivem e é uma cruz, né? É uma cruz que nós carregamos, né? Ainda hoje nós ainda somos abertos à vida, né? Apesar de eu saber que a minha fertilidade ela já está muito diminuída, né? A gente tem essa consciência, né? Como instrutora do método, a gente precisa estudar muito, né? A gente não a gente realiza A gente realiza aí muitos estudos, né? A gente participa de congressos, a gente participa de reciclagens, de estudos de caso e várias coisas, né? E a gente sabe o quanto que é complexo, né? Uma mulher ovular, o quanto que é complexo um casal engravidar, né? Então, quando nós começamos esse processo de tentar engravidar, e logo no começo do nosso matrimônio, né? Nós nos casamos em 2006, e a gente achou que a gente já fosse engravidar logo de cara, assim, na primeira semana que a gente já fosse engravidar, né? E a coisa não foi assim. E aí os anos foram passando, a gente foi vendo que a coisa não acontecia, cada vez mais frustrados, cada vez mais tristes, né? Os médicos dando informações cada vez mais desencontradas para nós, né? E aí até chegar ao ponto do médico falar, olha, de forma natural vocês não vão engravidar, é só uma inseminação artificial, né? E nós tínhamos na nossa cabeça que nós faríamos qualquer coisa que estivesse ao nosso alcance, mas eu não queria comprar um filho, né? Porque a gente sabia dessa dádiva, desse amor de Deus por nós. E aí um dia eu escutei o padre Paulo Ricardo falar a seguinte questão: Deus, independente do que você peça, né? Deus só vai conceder a você algo que for levar para você para o céu, que for um caminho de santificação na sua vida. Se não for um caminho de santificação na sua vida, o que você está pedindo a Deus, Ele não irá conceder. Então, nós, naquele momento, o padre Paulo Ricardo não estava falando nessa questão, né, dos filhos, mas naquele momento, aquilo para mim veio como sendo Foi uma uma resposta, né? resposta para determinadas coisas, porque o casal que é aberto à vida, o casal que busca esse momento de intimidade desse casal, esse momento de comunhão, né?
que é isso que o Papa João Paulo II vai ensinar para nós na teologia do corpo. Ele vai ensinar para nós que antes do pecado acontecer, existiu uma condição humana, e uma condição humana que buscava o coração de Deus, que buscava a presença de Deus. E neste plano de Deus, o conhecimento e a procriação, né, o conhecimento de realmente, no sentido do que a Bíblia diz, né? O conhecimento na Bíblia é esse sentido da união de um homem e de uma mulher, né? Aquele homem e aquela mulher que se unem agora, né, para nós no sacramento, e eles estão ali dispostos a aceitar a vontade de Deus na nossa vida. E a partir daquele momento, então, onde Deus, lá no início, antes do pecado, antes de nós sermos marcados pelo pecado original, existiu ali um momento que Deus quis a união do casal. Então, ele quis que esse casal se unisse e que esse casal tivesse prazer, que eles vivessem ali uma comunidade de pessoas. E é isso que o Papa vai dizer para nós, que o casal, ele se torna a comunhão de pessoas, por quê? Porque ele é uma comunidade de pessoas. E nós, como homens e mulheres, nós somos, quando nos unimos no sacramento do matrimônio, esse reflexo da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando um casal se une no seu leito nupcial, esse casal ele precisa passar por um momento de oblação, por um momento que ali a gente está contemplando o outro que está à minha frente, que é Jesus, que é a representação ali, a imagem e semelhança, que nós nos unimos nesse momento. E que neste momento desta união, toda união, ela tem que ser aberta à vida. Independente se esse casal tem um motivo justo para espaçar o nascimento dos filhos ou não, se aquele casal que luta ali para que ele possa, nos dias de fertilidade, renunciar aos dias de fertilidade, com dor no coração, porque aquele casal, sim, tem um motivo justo para espaçar o nascimento, e eles ali, eles choram, eles oram, eles contemplam a fertilidade indo embora, e mais uma vez eles não poderem se unir. E o casal que busca o nascimento dos filhos, né? Que deseja isso, e que eles sabem que naquele momento a infertilidade ela está ali presente no corpo daquele homem e daquela mulher, eles também sofrem. Mas eles contemplam. Se faltar esse processo de contemplação no momento da união íntima, esse casal está em pecado. Por quê? Porque é justamente nesse sair de mim, né, é eu me fazer ali naquele momento, estar junto da cruz de Cristo, sabendo que naquela união, por mais que nós desejamos, um filho não será concebido porque não depende de nós, depende de Deus. É interessante porque, assim, hoje em dia, depois da gravidez da Sofia, que para quem chegou agora, que é a minha terceira filha, eu passei a não contar mais, assim, que eu estava grávida. Porque, assim, as pessoas não têm sensibilidade, né? Hoje, então, né, pela sexta gravidez, né, sexta gravidez e ser de gêmeos. Então, assim, aí sim que eu não contei, né? Então, assim, parentes, antigos conhecidos, né, ficaram sabendo por agora. Mas por que eu não contei? Porque é uma alegria nossa, né? E se isso nos faz feliz, né? Se isso nos deixa alegres, eu não tenho por que falar para aquelas pessoas que não se alegram comigo, né? Que Deus nos chamou novamente a ser pais, né? Porque assim, eu sempre falo com a minha mãe, que minha mãe sempre fica no meu pé, né? E já foram longas conversas explicando. Minha mãe, ela assim, ela não manifesta nenhuma religião, né? Uhum. Ela fica flutuando entre católica e protestante, mas não se decide, desde sempre. E aí eu tento explicar para ela, né? Com relação à minha fé, à minha religião, eu acredito nisso. Então, eu vou fazer isso, né?
independente se assim a Fernanda humana, puramente humana, quer ou não quer. Né? Isso não depende de mim, depende da minha obediência, da minha promessa que eu fiz no altar. E independente se eu tinha plena consciência, independente se eu tinha consciência ou não quando eu casei, Deus veio me formando essa consciência. E porque ele queria os filhos nascidos do nosso. Exatamente, ele queria filhos nossos, né? Ele tem uma missão para mim. Meus filhos têm uma missão na minha vida, né? E aí, assim, o que eu falo para ela? Eu falo assim, olha, mãe, é complicado porque as pessoas, quando você está doente, quando você tem um câncer, você tem um amigo, um parente com câncer, e essa pessoa é curada, graças a Deus. Deus sabe o que faz. Mas se você tem uma família que já tem 5 filhos, né? E aí você fica grávida de gêmeas, nossa, agora já pode parar, né? Aí, se você não fizer, nós vamos levar o seu marido para fazer, né? Não, mas agora vai fechar a fábrica. Não, porque o mundo tá muito difícil. Aí eu falo assim... É tudo do mesmo pai? Nossa, o médico me perguntou isso na última ultrassom da Helena. Verdade? Verdade. Que falta de ética, que horror. Ele falou assim... Ai, que feio, ai. Ele falou assim, nossa, 10 anos de casamento, né? 5 filhos... É tudo do mesmo pai? Eu falei, sim, tudo do mesmo homem. Pensa. Gente, é terrível. Mas, enfim, concluindo aqui a questão, né? As pessoas não. São dois pesos e duas medidas. Se você tem uma doença, se você se salvou de um acidente, ou de alguém que você ama se salvou de um acidente, graças a Deus, Deus seja louvado. Mas se você tem filhos, né? Vem tendo filhos. Mas por quê? O mundo é difícil. Mas, gente, mas não é o mesmo Deus? Por que Deus tem ali a carta branca para poder curar alguém de uma doença, mas ele não pode decidir sobre mim, que todos os dias estou lá rezando, seja feita a sua vontade. Não é para ser feita a vontade de Deus ou é a minha? Né? Mas ela não consegue entender, mas eu tenho muito claro isso na minha cabeça. Gente, é a vontade minha ou a de Deus? Então não depende da minha vontade. Né? Depende daquilo que Deus espera de mim, do sim que eu dei a ele, né? Desculpa, te cortei. Imagina. Não, é isso. Porque essa abertura à vida, ela tem que ser muito... Ai, a Fá falando, você é irresponsável. Aí você desse jeito. Vocês viram, exatamente, né, o vídeo do Frei Gilson aí da homilia que tá rolando, né? Que ele foi no final de semana na casa de uma família numerosa. 5? Que lindo, né? Muito lindo. Enfim, o que eu estava falando em relação à questão abertura à vida é a seguinte. Se nós não estivermos abertos à vida, como que nós, casais inférteis, podemos gerar tanta vida em tantas pessoas? Porque é o que eu falo para o meu marido às vezes, né, e para algumas pessoas também. Se Deus tivesse me dado, né, todos os filhos que ele queria me dar, eu não teria condições de criar mesmo, né? Porque hoje eu tenho, de certa forma, né, pessoas que me consideram meio como mãe, né, meio como que responsáveis por eles no mundo todo. Uma maternidade espiritual, né? Exato. E essa maternidade espiritual, e essa maternidade, essa paternidade, ela vem em função de uma maturidade. Não só de um aspecto biológico, simplesmente. Não de um espermatozoide se ligando a um óvulo. Não é isso a maternidade e a paternidade. Mesmo porque, se fosse só isso, 9 meses estava bom, né, Fer? E o resto da vida dessas crianças, né? Exatamente. Né, Fabiana? Fabiana também. Fabiana tem 5 filhos também. Tamo junto, Fabi. Então, essa é a questão da abertura à vida. E é nisso que o Papa João Paulo II nos chama. Ele nos chama a sermos responsáveis. Ele nos chama a sermos generosos, assim como a igreja, durante todos os 2022 anos que a igreja nossa existe, é isso que nós somos chamados. Nós somos chamados a sermos generosos, a vivermos e a experienciarmos uma paternidade, uma maternidade, seja ela qual for.
seja ela biológica, se for para ter 5 filhos, é a vontade de Deus, são os filhos de Deus, e a herança que ele nos pede. Porque se não for através de nós, casais, que nos unimos, que estamos abertos à vida, que os filhos venham ao mundo, de que outra forma os filhos de Deus poderiam continuar vindo ao mundo? Exatamente. Né? Então, assim, existem pessoas que questionam muito essa coisa da paternidade e da maternidade, né? Existem casais que já entram no matrimônio pensando em não ter filho. Que matrimônio é esse? Esse matrimônio não existe. Até porque essa eu ia até uma... Né, a finalidade. Qual que é a finalidade do casamento? Né? A finalidade do matrimônio, né? Para essas pessoas, ela é só prazer. Continuar vivendo uma vida de prazeres, uma vida de sensações, sem responsabilidade. Isso. Porque quando nós estamos lá na frente daquela pessoa lá, aquele sacerdote, né? Ou da testemunha qualificada, onde nós nos casamos, né? Importante deixar isso aqui bem claro, porque nenhum padre casa o casal é que se casa, né? O casal se dá e se recebe, é um eu com um tu e um tu com um eu. E eu sou o tu e o eu, e o outro é o eu e o tu. E isso é muito complexo às vezes, né? Então, nesse momento em que nós estamos lá, que nós estamos ali, dando um consentimento, porque ali estão perguntando, está sendo perguntado a nós, é Deus perguntando a nós, se nós estamos ali de livre e espontânea vontade, se é para a vida toda que nós prometemos, e se nós estamos dispostos a receber os filhos que Deus quiser nos dar. Não são quantos eu quiser ter. E temos que entender que, olha só, estão dispostos a receber os filhos que Deus quiser lhes dar e educá-los na fé da igreja? Olha como essa pergunta, ela é séria. Porque senão nós vamos viver aquilo que o Papa João Paulo II chama na teologia do corpo, da linguagem do corpo falsa. A linguagem do corpo falsa é o quê? A minha boca está falando uma coisa, mas o meu coração e a minha cabeça, a minha razão está dizendo outra coisa. A minha cabeça está dizendo para mim assim, olha, sacerdote, ou Marcelo, o Jesus, né, Deus está perguntando isso aqui para mim, mas a minha resposta da minha boca é essa, mas o meu coração não é esse. Então, nesse momento, eu estou sendo o quê? Eu estou sendo um falso profeta. Porque nós, pelo nosso batismo, nós somos chamados a ser profeta, rei e sacerdote. Se no meu batismo eu sou chamada a ser profeta, rei e sacerdote, e através do nosso corpo nós exprimimos uma linguagem, e essa linguagem ela é colocada a todos os momentos, principalmente no momento em que nós nos unimos, no leito nupcial, nessa comum união, nessa verdadeira união, onde eu dou o meu corpo, onde eu ofereço o meu corpo, e onde meu marido oferece o corpo dele a mim, e que nós então nos unimos nesta entrega. Não é no eu querer usar o corpo do meu marido para ter sensações e sentir prazer. Porque isso é uso. Isso chama-se prostituição. E os casais se prostituem no seu leito nupcial. E os casais estão, de certa forma, hoje, se colocando nessa perspectiva de prostituição. Por quê? Porque não sabem mais respeitar a vontade do outro, o desejo do outro também. E viver nesse processo de contemplação. Nós precisamos contemplar. E isso que você está falando, né, da corrupção, né, do leito. A mulher, né, nós sabemos que nós, mulheres, não temos a mesma necessidade física, biológica, do que o homem tem de estar conosco, né? E é uma dificuldade, assim, eu já conversei com algumas amigas, né, que fazem o uso de anticoncepcional, ou tiveram aí algum... Aí pior, né, bem? De aí a libido vai no pé, né? Também, e aí a pessoa fala assim, mas hoje eu não quero, mas aí fica aquele negócio, né?
Pai, mas você não. Por que você não quer? Você não tem o marido, né? Mas por quê? Porque você a gente não vai mais ter filho mesmo, né? Então fica naquela. Exatamente, você falou, não, vamos só usar mesmo. Né? Eu te uso, você me usa, porque ali só tem uma finalidade carnal apenas, né? É. Fica só naquela experiência do prazer Não, mundano vamos falar a linguagem clara, só gozar. Vamos só isso, gozar. E exato. acabou, entende? Acabou. Não tem uma preocupação com o outro, não tem um olhar para o outro, não tem. É só E eu. assim, Eu só tenho um olhar voltado para mim, eu não tenho um olhar voltado para o outro. Eu só estou preocupado com as minhas satisfações. Eu não estou preocupada se meu marido tá com vontade ou não de ter relação sexual. aham. E aí uma coisa Quantos. também que eu observo assim, né? Nós estamos aí há 11 anos casados e há uns quase 6 anos com essa consciência melhor formada, né? E eu fico pensando, quantos casais, né? Quantas mulheres, quantos homens que passam pelo casamento sem ter a experiência de, vamos dizer assim, de ter ali, né? É porque às vezes tem alguma criança acordada, né, gente? Tem que falar meio assim, é menino, Tem menino menino é um acordado ainda negócio. aí, criatura? Não, foi dormir, mas assim, né? Pra estar acordadinho lá, foi dormir mais cedo. Mas pra estar acordadinho ali, né? O Juan tá falando que tá não. Mas enfim. Ai, me perdi, meu bem. Peraí, você me desconcentrou. Tem muitos casais que nunca experimentaram a carne na carne, né? Aquela satisfação verdadeira, né? Aquele prazer que vem se falar assim, cara, eu senti isso, mas eu não senti só no corpo, me satisfez espiritualmente também. Eu É, fico porque olhando a assim para pessoa não se muitas pessoas entrega de e alma, falo de assim, corpo e alma. como que muitas e muitas, a maioria das pessoas não conhecem isso? Isso aqui é um pedaço do céu, Sim. né? Uma sensação Ai, assim e isso, divina. isso foi uma coisa que eu e Marcelo experimentamos na nossa vida, porque isso foi muito claro para nós, né? Quando nós tivemos a nossa conversão, e a gente caiu mesmo do cavalo, né? Eu falo que a gente não caiu do cavalo igual São Paulo, a gente bateu na frente de uma jamanta. Antigamente tinha jamanta, né? Esses caminhões enormes. A gente bateu lá, igual nos desenhos, sabe? Que você bate assim, você cai de Já cara ficou no até chão. pranchada, assim, né? Ficou Já tá reto. pranchada. A gente falou assim, meu Deus, o que é que a gente está fazendo da nossa vida? Para onde nós estávamos levando o nosso matrimônio, né? Porque quando eu não tenho essa consciência de que é corpo e alma, que é uma entrega, não é um usar o corpo do outro. É óbvio que você não conhece. E foi isso que nós experimentamos. Uma chave virou na nossa cabeça. Eu não posso usar o corpo do meu marido para ter prazer. Meu marido não pode usar o meu corpo para ter prazer. Nós temos que nos entregar, nós temos que nos doar. É esse processo de contemplação que eu insisto. Porque só nós, seres humanos, somos capazes de contemplar. O Eu lembro do Padre cachorro, Léo. o bicho, o gato, ele não pode Isso, contemplar. E exato. ele sente dor no momento do ato sexual. Quando quando aquele cachorro se une à cadela para simplesmente a união do instinto, né? Para que procriem, para procriar. Essa semana eu e o Marcelo estávamos caminhando e a gente viu uma cena, gente, sensacional. Dois carcará, assim, a, ela estava dando uns rasantes, né? E aí ela foi e posou assim, em cima no alto, num poste, e aí o macho veio por cima e eles acasalaram ali, né? E é uma coisa assim de segundos, né? E a gente parou e a gente ficou olhando aquilo, né? Eu falei, gente, eles estão ali naquele momento, vivenciando a natureza dele, o para que eles foram criados? Eles foram criados para aquilo ali, para procriar. Né? E nesse ato de procriação, eles estão ali, de certa forma, fazendo a vontade de Deus, porque eles são criaturas de Deus, né? Mas eles não sabem disso. Então, nós, casais, quando nós nos unimos, nós entendemos que a beleza da união, ela é contemplativa.
Se eu não passar por esse ato de contemplação no momento do ato sexual, existem momentos em que nós nos unimos e que a gente não precisava nem chegar ao orgasmo, que só aquela união ali, só de estar junto, a carne na carne, de estar próximos um do outro, de nos beijarmos, de nos abraçarmos, já é suficiente. Já satisfaz. Por quê? Eu lembro do Porque Padre Léo falar isso. Não é aquela coisa do gozo que é o principal, é você estar ali, inteira, se entregando para o seu marido. Sabe? É isso. O olho no olho. O olho no olho, né? E é importante fala. isso. Porque, sabe, existem momentos em que o casal ele vai passar por um processo de abstinência e, às vezes, por um longo processo de abstinência sexual, né? Que se esse casal não sabe viver a castidade, e a castidade, gente, pelo amor de Deus, a castidade não é você não ter relação sexual. Não é isso. Isso é uma parte, por quê? Porque você está se guardando, você está se preservando, você está integralmente voltado para algo que é maravilhoso, né? O Catecismo da Igreja Católica fala desse processo da castidade de uma forma espetacular. Acho que é 2637, se eu não me engano. Que é algo fantástico, que é uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira. E quando eu estou inteiro, eu não me importo se eu vou precisar ficar 5 semanas em abstinência. Se eu vou precisar ficar, sei lá, às vezes a esposa, né, grávida, começa a ter um processo aí, né, de um descolamento de placenta, vamos dizer, né? E essa mulher precisa ficar em repouso. O casal não pode ter relação sexual. Às vezes o casal fica meses, às vezes a mulher teve lá um descolamento de placenta com 5 meses, eles vão ter que ficar 4 meses sem ter uma relação íntima. E depois, quando essa mulher tiver o filho, ela vai ficar ainda mais um período, mais 40 dias aí, pelo menos, de resguardo, para voltar tudo ao lugar, para o seu corpo retornar. E nós vamos experimentando esses momentos, e isso não é um peso para esse casal. Por quê? Porque o casal não está baseando a relação de matrimônio deles, de casamento, de convivência, só numa relação sexual à noite para eu desestressar. Ai, o dia foi muito cansativo, já deixa eu desestressar. Vem cá, mulher, que eu vou te usar um pouquinho e depois a gente conversa. Casal precisa de diálogo. Casal precisa conversar. Casal precisa entender que ele precisa saber falar sobre os sentimentos dele, o que ele está sentindo. E os casais não têm isso. Os casais não têm um diálogo aberto. O casal, às vezes, a mulher não sabe do que o marido gosta na hora do ato sexual. A mulher não conta pro marido. Tem medo, né? Parece que tem medo de conversar. Por quê? Tipo assim, eu não posso falar sobre isso aqui, né? Eu vejo que Como não, minha gente? Eu vejo assim que o acesso à pornografia, à masturbação, Sim. Que é uma realidade, assim, de a maioria das pessoas. Inclusive foi a minha. Eu compartilhei aqui esses dias, né? Com relação a abusos, né? Enfim, são coisas que a gente traz para o casamento que a gente precisa curar. Sim. E não tem jeito de curar essas feridas se não for através do ato conjugal com meu marido. Com meu marido que me ama. Né? Meu marido não tá aqui. Aquilo ali meu marido não tá aqui para me ajudar. Né? Uhum. Exato. Então, assim, eu vejo que por mim mesmo, né, quanto eu fui curada através de me relacionar com meu marido, né? No começo era muito difícil, e aí você já tem na sua mente, né, tudo deturpado, aí você tem aquelas cenas tristes, né? E aí você acha que você tem que replicar aquilo ali no seu casamento, e não é assim. Né? Não, todas as vezes será aquela coisa romântica, ou será que tem que ser daquele jeito ali, né? Porque existe muita fantasia em relação a isso, né, Fernanda? Tanto de um lado, onde tem essa questão do romantismo mesmo, né? Do príncipe encantado, ou desses filmes de comédia romântica que todo mundo fica assistindo, né? Esses filminhos são ótimos, desde que você tenha maturidade para você sentar lá e assistir, dar umas risadas, entendeu?
Agora, se você não tem maturidade, se você ficar sonhando que aquilo ali vai acontecer na sua vida, desculpa, né? Não vai acontecer. Você vai estar no mundo da fantasia a vida toda e você nunca vai estar Vou vendar satisfeito. ali o caderno. Ou a Eu gente quero tem fazer um uma outro anotação. ponto, que é o quê? A pornografia, que deturpa tudo, né? Porque aí a pessoa quer realmente reproduzir tudo aquilo e, meu, desculpa, mas o seu pênis não vai ficar ereto uma hora, né? A mulher Aham. não vai ter orgasmos múltiplos e contínuos e, nossa, né, tudo aquilo. Não, isso não vai existir. O que vai existir? Uma doação ali. Um momento onde vai existir, como diz o Padre Léo, né, tão lindo, né, a forma, né, a vagina acolhendo o pênis, né, de uma forma tão íntima, tão natural, tão perfeita, tão bonita, que o casal sai dali querendo o céu. O casal que não sai de uma relação sexual não querendo buscar o céu, é porque naquele momento daquela relação de intimidade alguma coisa não estava ligando ali as pontos. Porque é contemplativo. É olhar nos olhos de Deus, né? É você entender que aquela pessoa ali que Deus preparou para você, não fica achando que você encontrou o seu marido, a sua esposa, ai, nossa, encontrei na rua um dia, nossa, a misteriosa atração que o Papa João Paulo II fala, né? Por que você olhou para o seu marido e não para outra pessoa? Por que eu, depois de tanto tempo, já tão machucada, tão ferida, já com um filho, né? Já com um filho de 4 anos, de repente olhei para o Marcelo e falei, nossa, olha ali, aquele rapaz tem alguma coisa diferente. Por que nesse momento a gente fez isso e não em outro momento? Essa misteriosa atração, ela faz parte da nossa busca. E vai acontecer no momento certo, se for a vontade de Deus. Se for seu caminho de salvação, você vai ter aquilo que você quer. E nós É temos que uma coisa louvar a que Deus, sabe, pelo tempo que a gente tem com essas pessoas. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã eu posso acordar morta. Dali a pouco, eu não sei o que pode verdade. acontecer. Deus hoje nos deu esse dia, nós abrimos os olhos e nós temos que agradecer. Obrigado, Senhor, por hoje, porque eu acordei, porque eu estou aqui, porque hoje eu posso fazer diferente aquilo que não foi tão bom que eu fiz ontem. O Papa nos diz que é a ressurreição do dia a dia. Cada dia nós somos chamados à ressurreição. Cada dia nós somos chamados a ser uma nova pessoa. A ser pais melhores, mães melhores, independente se é de forma biológica, se é de forma espiritual. Essa maternidade, essa paternidade, ela é sinal de maturidade. Ela é sinal de que nós estamos verdadeiramente vivendo o amor. Ai, um bichinho voou aqui em mim. Vivendo a esperança do dia a dia. A esperança de que nós chegaremos ao céu. É isso Deixa que eu nós fazer uma temos. pergunta. As lives, porque tem algum tempo que eu não faço live, né? Ainda dura só 1 hora ou pode passar de 1 hora? Eu não Que eu sei, eu não acho que lembro. é 1 hora. Porque o Eu Roder não tá aqui faço me a mínima mostrando. Ele ideia. tá aqui me mostra a hora que. E é isso, minha flor. Live é sempre assim. Live nunca acaba. O assunto sempre fica mais gostoso e uma outra oportunidade a gente se encontra. É. Tá, eu vou te fazer uma pergunta aqui que Voltou. aí. Oi. Algumas perguntas a gente acabou respondendo no meio do caminho, né? Uhum. E aí alguém fez a pergunta assim, ó. O que acontece espiritualmente falando quando se faz uma laqueadura? Ou aí eu já acrescento também, né? Que alguém falou assim, ó, clica no ao vivo que aparece no tempo. Deixa eu ver. Ah, é porque a 50 Fabi é minutos. craque a Fabi é craque Ah, nas não, lives. então tecnicamente Minha nós temos ainda amiga. 9 minutos. Então Obrigada, vamos lá. Fabi. Olha só. Para a pessoa que tem fé e que faz isso consciente, é um momento onde ela está se condenando. Porque nós estamos falando aqui, né, com o público, nós estamos falando
para pessoas católicas, né? Isso, Então, assim, eu conheço muitas mulheres católicas que também, essa é uma das coisas que a minha mãe fala, né? Ah, mas a sua amiga tal fez. A sua outra sim. amiga tal fez. Falei, mãe, mas eu É, não sou minha amiga tal e eu não vou ser julgada com ela, eu vou ser julgada sozinha, né? Eu mas a sei que eu gente tenho minhas sempre vai ser dificuldades. alvo de comparação, Fer, não tem jeito. Isso não tem nem o que a gente falar, né? Infelizmente. Isso aí vai de cada um de nós, né? Do quão maduro nós estamos para que a gente não se abale mais com esse tipo de fala, né? Mas assim, ao meu ver, aquela mulher que tem consciência e que faz uma laqueadura, né? Nesse momento, esta mulher ela está excomungada. Ela perde a comunhão com Deus. Porque se nós formos, né, pegar o catecismo da Igreja Católica aí, mandamento por mandamento, e estudando o que cada mandamento significa realmente, nós vamos ver o quanto é que nós somos pecadores, o quanto é que nós estamos fora da comunhão. Porque olha só, não é Deus que me tira da comunhão, sou eu que me tiro da comunhão com Deus, eu me afasto de Deus. Entende? Então, no momento que essa pessoa fez essa laqueadura, e se ela tinha consciência disso, ela se tirou da comunhão com Deus. Ela se colocou fora. Então, nesse momento, a alma dela está, como diz o padre Paulo Ricardo, não, o padre José Augusto, né, que agora está proibido aí de ser colocados nas redes sociais porque ele fala a verdade, essa pessoa, ela está seriamente condenada. Precisa O pior rever, é que muitas continuam precisa comungando, tentar. né, ô Vivi? Mas aí é Continua porque a vida está na normal. ignorância, entendeu? Ou porque tem o consentimento de algum sacerdote. Como diz o padre Rafael Solano, se algum sacerdote, algum bispo e até o Papa der consentimento para uma mulher fazer uma laqueadura, ele está no inferno. Ele diz. Por quê? Porque ele levou uma pessoa a pecar e ele sabe do erro grave que ele está cometendo. Entende? Ele sabe o erro grave que ele está cometendo. Agora, se esta mulher fez isso e é inconsciente, ela estava inconsciente, ela estava na ignorância, o que ela pode fazer? Tentar reverter. Tentar fazer a ligadura novamente. Fazer com que as trompas se liguem. Mesma coisa os homens que fizeram vasectomia. Também podem fazer a reversão. Só que vai achar um médico que vai fazer uma reversão. O valor que essa pessoa vai pagar, né? Por quê? Porque isso, para você fazer a laqueadura e a vasectomia no SUS, é grátis. Agora vai lá tentar fazer a reversão. Não é grátis. Você tem que procurar um médico, pagar, né? Então tem todas essas questões. E aí vai cair naquele papo, esse povo aí da igreja, esse papo é da igreja, isso daí é coisa de católico, isso aí é coisa de carola, né? E aí a gente vai para essas coisas aí mais pejorativas, infelizmente. E uma coisa assim, a consequência a longo prazo, né? Vou dar um testemunho bem rapidinho, bem resumido aqui, de uma parente minha. Quando eu fui fazer a ultrassonografia para saber o sexo do meu primeiro filho, lá em 2010, agosto de 2010, essa minha prima, ela tava lá, eu acabei falando que é uma prima, né? Não era falar que era prima. Essa minha prima... Pula, apaga essa corta, corta essa parte da live. ela tava lá, ela tava fazendo parto, né? Ou seja, ela tava fazendo a cesariana. E aí eu lembro que eu saí da sala ali de ultrassonografia e fui ver, né, o bebê. E aí ela pegou e falou assim, ai, graças a Deus, eu já fiz o parto e já tirei as trompas. Que aí eu não corro o risco de... Eu posso dar, era exatamente esse o termo, eu posso dar sem o risco de engravidar. E aí, há eu acho que uns 6 anos atrás, o marido dela, que é o pai do ex-marido falecido, né? Que é o pai do menino, veio a falecer, óbvio, né? Tô sendo redundante. E aí, o que acontece? Ela passou um tempo sozinha, e aí agora ela tá com outro rapaz, né? E esse rapaz é filho único, e eles querem engravidar. E aí? Né? É um ato lá atrás, que tá refletindo agora na vida dela. E E não é ela... só em relação a isso, sabe, Fer? É em relação aos próprios processos fisiológicos do nosso corpo, né? Porque
as pessoas passam por um processo de mutilação quando isso acontece, né? As pessoas são mutiladas. Então, assim, nesse momento onde existe aí a retirada de uma parte do nosso corpo, né, por menor que seja, porque as trompas são tão pequenininhas, né? Mas é esse processo que a gente passa, né? Então, assim, fisiologicamente falando, se for só a retirada das trompas, ok, mas tem pessoas que já tiram tudo, já tiram o útero, já tiram os ovários, né? E aí essa mulher ela vai entrar numa menopausa precoce. E isso traz sérias consequências, sérias, né? Hormonalmente falando, né? Então, são várias coisas que vão acontecendo aí, que aí, nossa, essa aí podia ser uma outra live, né? Os efeitos dos métodos contraceptivos, né? E o que causa na vida das pessoas, né? Bom, eu acho que nós estamos aqui 3 minutos. Alguém tem alguma pergunta? É agora ou nunca? Vamos Fale agora ou lá. cale-se para sempre. Aqui as outras nós já respondemos durante a live, o nosso bate-papo acabou que abarcou aqui, né? Aí nós falamos, né? Mas se eu nunca evitar, eu sempre vou estar grávida? Não, não vai estar sempre grávida, né? Quando Deus quiser. Não. Tá. Como devo me preparar para utilizar o MOB? Assim, bem resumidamente. Só começar. Só Para quem procurar uma vai começar? instrutora. Tem que procurar uma instrutora, Não né? existe o método Billing sem instrutora. Olha, é difícil. Nos dias de hoje é difícil. Por quê? Porque a pessoa precisa de uma motivação. Ela precisa ter alguém ali falando, olha, é assim mesmo, vamos lá, você vai conseguir. Porque muitas pessoas desistem, né? Por quê? Porque primeiro que a mulher tem que olhar para ela. A mulher tem que ter um olhar para dentro de si. A mulher tem que voltar para si. E hoje nós não queremos isso. Nós precisamos buscar a nossa sensibilidade, né? As mulheres estão muito brutas, muito grosseiras, né? Carlão. Estamos querendo, infelizmente. E isso é uma consequência, né? Isso é uma consequência das mulheres não quererem experimentar o método, né? É simples, né? É só uma questão de você se adaptar, de você se adequar, do casal entender qual é o motivo desse matrimônio deles. Quando o casal entende o motivo do matrimônio deles, aí, minha querida, não tem fala torta que vá fazer esse casal mudar de ideia, entende? Exatamente. A não ser a própria vontade dele. Procure uma instrutora, né? Procure uma instrutora que vá te acompanhar, que vá te ajudar. Você pode começar o método hoje para qualquer mulher, daquela que está lá, primeiro sangramento, da menarca até a menopausa, em qualquer momento da vida, pós-pílula, amamentação, a síndrome de ovário policístico, endometriose, tudo pode fazer o método de ovulação bíblica. E os outros métodos naturais também, que hoje estão por aí, graças a Deus, ajudando muita gente. Certo? Bom, aqui tá dando Obrigada. 10 segundos. Obrigada, Fer. Muito Amo obrigada, vocês. viu? Deus abençoe. Amém. Eu vou até estender mais um pouquinho para ver se vai passar de 60. Deu 60? Olha, deu 1 hora, gente. Deu 1 hora e 1 minuto. Tá vendo? Será que você vai conseguir salvar agora essa live aí? Ai, Senhor, vamos salvar. Vai saber o que acontece depois. Não, vai dar certo. Vivi, obrigada, viu? Um beijo. Beijo. Deus abençoe. Te amo, com Deus, viu? Obrigada a todos que estiveram conosco, né? Vamos lá. Vou deixar a live salva, tá? Lá no GTV. Beijo. Um beijo. Aqui, vamos encerrar.